Esse é um vídeo emocionante nas profundezas do Gênesis, onde descobriremos o enigma por trás do misterioso Satanás, a serpente. Um vídeo que desafiará suas concepções e emocionará sua alma. Nos tempos antigos, a serpente, notoriamente mais astuto do que qualquer criatura nos campos moldados pelas mãos divinas, provocou a curiosidade de Adão e Eva por meio de suas palavras intrigantes. A serpente, cujo simbolismo é ambíguo ao longo das eras, emerge em uma variedade de contextos, desde cultos religiosos até representações em símbolos médicos. Contudo, é no cenário paradisíaco do Jardim do Éden que sua presença suscita indagações cruciais que desafiam os alicerces da compreensão humana. Sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. Nesse vídeo, revelação surpreendente do Gênesis, desvendando o mistério da Nahash, a serpente na história da criação. Mas antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para receber atualizações. Curta e compartilhe este vídeo no WhatsApp, Facebook, pois pode salvar vidas. Agora vamos mergulhar no mundo espiritual. O encontro de Adão e Eva com a criatura astuta gera inúmeras indagações. Era a serpente terrena ou tinha um significado espiritual mais profundo? Podia falar literalmente ou era uma representação metafórica da persuasão enganadora? Neste vídeo, exploraremos interpretações divergentes, convidando-o a formar sua própria conclusão. Interpretação 1. Nahash, a serpente literal. A abordagem mais direta e literal do Nahash propõe que a palavra Nahash seja interpretada estritamente como uma serpente física dotada de habilidades peculiares, como falar e tentar. Essa perspectiva fundamenta-se na narrativa bíblica de Gênesis 3, onde a serpente, como uma criatura terrena, desencadeia uma série de eventos que culminam na queda da humanidade. A maldição proferida sobre o Nahash, conforme descrita em Gênesis 3:14, sugere uma transformação física associada à sua natureza terrena. O relato do Nahash como uma serpente literal que rasteja pelo solo do Jardim do Éden estabelece uma conexão direta entre suas ações e a maldição subsequente. A possibilidade de a serpente possuir pernas antes da maldição, conforme inferido a partir do texto, levanta questões intrigantes sobre sua forma original. A interpretação literal é ancorada na simplicidade do texto bíblico, proporcionando uma visão direta da serpente como uma criatura física, mas ainda assim portadora de uma astúcia persuasiva que desafia a compreensão humana. Interpretação 2. Nahash, o ser brilhante. Uma abordagem mais profunda e espiritual surge ao explorarmos as raízes hebraicas da palavra Nahash. Nessa perspectiva, o Nahash transcende a simples condição de criatura terrena, revelando-se como um ser resplandecente, possivelmente angelical. O embasamento para essa interpretação encontra respaldo nas conexões com textos como Ezequiel 28, onde há a descrição de uma figura resplandecente no Éden, adornada com pedras preciosas e identificada como um querubim. A ideia de o Nahash ser inicialmente uma entidade angelical luminosa, porém corrompida ao longo do tempo, lança uma luz intrigante sobre seu papel na narrativa bíblica. A dualidade entre a luminosidade angelical e a eventual corrupção adiciona profundidade à compreensão do Nahash como um agente que transcende a mera existência terrena. Essa perspectiva destaca o papel crucial do Nahash no desencadeamento da queda da humanidade, não apenas como uma serpente astuta, mas como uma figura angelical que desafiou a ordem divina. Interpretação 3. Nahash, ferramenta do diabo. Uma visão mais direta e pragmática sugere que a serpente, conhecida como Nahash, era simplesmente uma ferramenta utilizada por Satanás para alcançar seus objetivos nefastos.
Essa interpretação encontra suporte em precedentes bíblicos, como o caso do jumento de Balaão, no qual uma criatura é utilizada como veículo para a manifestação da vontade divina. Nessa abordagem, a serpente é considerada uma ferramenta manipulada por Satanás para desencadear a queda da humanidade. O fato de o diabo empregar uma criatura para executar seus planos sinistros ressoa com a ideia de que Satanás é mestre na arte da manipulação, utilizando os elementos da criação divina para alcançar seus propósitos. A narrativa bíblica, assim, se desenrola não apenas como um encontro entre Adão, Eva e uma serpente, mas como um conflito cósmico, onde as forças do mal operam por meio de instrumentos terrenos. Confluentes e divergentes, uma análise comparativa. Ao analisar essas interpretações, percebemos que, embora compartilhem a figura central do Nahash, divergem em suas implicações teológicas e na compreensão do papel desempenhado por essa criatura na narrativa da criação. A interpretação literal concentra-se na ação direta da serpente terrena, enquanto a perspectiva angelical amplia o espectro, sugerindo uma queda desde uma existência celestial. Por outro lado, a visão do Nahash como ferramenta de Satanás enfatiza a manipulação astuta do diabo no plano terreno. A complexidade do Nahash, envolvendo-se em outros contextos bíblicos. A compreensão do Nahash se aprofunda quando consideramos seu papel em outros contextos bíblicos. O embate entre a serpente e a humanidade não é isolado. Ele se estende por diferentes épocas e personagens. A figura do Nahash, seja como serpente terrena, entidade angelical ou instrumento de Satanás, desafia as fronteiras do tempo e conecta-se a temas mais amplos presentes em toda a Escritura. Refletindo em outros textos, a coerência do Nahash, em diferentes passagens bíblicas. A coesão do Nahash como figura transcende Gênesis, estendendo-se a outros textos bíblicos que ampliam e enriquecem seu significado. Ao analisarmos outros relatos que mencionam serpentes e figuras similares, como a serpente de bronze no deserto, Números 21, 4-9, e a serpente no cajado de Moisés, Êxodo 4, 1-5, percebemos uma interligação simbólica que reforça a complexidade dessa criatura na teologia bíblica. Coesão ou divergência, o Nahash em comparação com outras figuras bíblicas. Comparando o Nahash com outras figuras bíblicas, como Lúcifer, o anjo caído, ou mesmo com Adão e Eva, evidenciamos que a serpente assume uma posição única. A interpretação do Nahash como um ser angelical inicialmente luminoso que decaiu para a corrupção, alinha-se ou diverge das narrativas de outras figuras caídas. Explorar essas conexões amplia nossa compreensão do Nahash e sua importância no grande panorama da teologia bíblica. Desafios e complexidades teológicas, reflexões sobre a queda e o Nahash. O estudo do Nahash envolve aprofundar-se nas complexidades teológicas, especialmente quando relacionadas à queda da humanidade. Como o Nahash, em suas diversas interpretações, se encaixa no esquema mais amplo da teologia da criação e queda. Como a presença dessa criatura afeta nossa compreensão do papel de Adão e Eva no plano divino. Questões de livre-arbítrio, tentação e responsabilidade tornam-se fios intrincados que, quando desembaraçados, revelam nuances fascinantes sobre o enigma do Nahash. Desdobramentos morais, implicações éticas das interpretações do Nahash. Cada interpretação do Nahash traz consigo implicações éticas que ecoam no cerne da narrativa bíblica. A serpente terrena, como um agente físico, desafia a inocência de Adão e Eva, enquanto a perspectiva angelical amplia a compreensão do mal no contexto celestial.
A visão da serpente como ferramenta de Satanás aponta para a astúcia diabólica, destacando questões morais sobre a responsabilidade do instrumento nas mãos do tentador. O Nahash, na história da Igreja, reflexos e interpretações ao longo dos séculos. Ao explorarmos as interpretações do Nahash, é crucial considerar como essas visões evoluíram ao longo da história da Igreja, como as diferentes correntes teológicas abraçaram ou rejeitaram certas interpretações, como o Nahash influenciou a arte, a filosofia e a teologia ao longo dos séculos. Examinar essa trajetória histórica oferece insights valiosos sobre como as gerações passadas abordaram o mistério do Nahash e suas implicações. Perspectivas contemporâneas, o Nahash na teologia moderna e desafios atuais. A relevância do Nahash transcende os séculos, ecoando na teologia contemporânea. Como as interpretações do Nahash se encaixam nos paradigmas teológicos modernos? Quais desafios teológicos emergem ao tentar conciliar visões antigas com perspectivas mais recentes? Investigar as perspectivas contemporâneas nos conecta com a contínua busca pela compreensão do enigma do Nahash na teologia atual. Caminhos para a compreensão, mergulhando na busca pela verdade teológica do Nahash. Ao enfrentarmos as complexidades e desafios inerentes à interpretação do Nahash, é essencial considerar as diversas trilhas que conduzem à verdade teológica. A busca pela compreensão não é linear, e diferentes perspectivas podem enriquecer a jornada. Como podemos abraçar a diversidade de interpretações, mantendo a integridade das Escrituras e a essência da fé cristã? Explorar esses caminhos nos aproxima da verdade teológica e lança luz sobre o enigma persistente do Nahash. Unindo os fios do mistério do Nahash. Ao atingirmos o ponto culminante desta jornada exploratória, é imperativo refletir sobre as interpretações entrelaçadas do Nahash. A serpente, seja vista como uma criatura terrena, uma entidade angelical ou uma ferramenta do diabo, permanece um elemento-chave na narrativa bíblica da criação e queda. As divergências e convergências dessas interpretações oferecem uma tapeçaria rica e complexa, tecida ao longo dos séculos por teólogos, estudiosos e fiéis. Ao encerrar esta exploração aprofundada do mistério do Nahash, convidamos você a refletir sobre as interpretações apresentadas. Qual delas ressoa mais em sua alma? Como essas perspectivas influenciam sua compreensão da teologia da criação e queda? O diálogo continuado sobre o Nahash, suas implicações e seu papel na teologia é vital para uma compreensão mais completa do plano divino. Agora é sua vez de participar dessa conversa. Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Se este vídeo impactou sua vida de alguma forma, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para receber mais conteúdo espiritual e profético. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês.